Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos, chegando com aquele joinha para emanarmos energias positivas. Eu quero dar boas-vindas aos nossos amigos de todo o Brasil, você que está no norte do Brasil, no nordeste, no sul, no sudeste, centro-oeste, ou seja, em todo o Brasil. Muito obrigado, sejam vocês muito bem-vindos a esses canais, a esses vídeos, a essas mensagens. Eu quero também dar boas-vindas aos amigos de Moçambique, os nossos amigos da Angola, nossos amigos lá em Portugal. Portugal, aquele forte abraço para todos vocês. Quero também mandar um forte abraço para todos os nossos amigos que estão dentro do continente europeu. Você na Europa, é um prazer falar para você, sejam todos bem-vindos. Eu também quero dar boas-vindas aos amigos do outro lado do mundo, no Japão, na Coreia do Sul, na Austrália, nossos amigos em Taiwan, Hong Kong. Muito obrigado, bem-vindos. Também quero dar boas-vindas aos amigos dos Estados Unidos, no México, no Canadá, Argentina, Uruguai. Todas as pessoas que nos assistem e nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. As pessoas que nos ajudam, muito obrigado pelas ajudas de vocês, para a nossa família, em apoio aos canais. Muito obrigado, gratidão mesmo. E eu quero generalizar todos que nos assistem. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um prazer gigantesco ter a atenção de vocês, porque a atenção de vocês para nós não tem preço. E como vocês estão? Estão todos muito bem? Bom, meus amigos, no último vídeo nós tivemos um vídeo aí um tanto quanto forte, que eu até não iria trabalhar essas informações agora, mas como virá a série Course, então eu tenho que passar para vocês algumas coisas para vocês já estarem, de uma certa forma, preparados psicologicamente, mentalmente, pois Course será uma série, um vídeo longo, extenso, ou 2 vídeos muito fortes em informações e vão mexer com a mente de todos vocês. Então, tem certos assuntos que eu já estou adiantando, porque virá a série Sirius e depois vocês precisam ter o conhecimento da série Sirius que virá. Uns 25 vídeos, mais ou menos, e depois nós entraremos com a série Course, porque senão vocês não vão entender a série Course. E também vocês precisam desses conhecimentos. E nós falamos das almas vazias, né? Desde já, para mim, alma e espírito é tudo a mesma coisa. Eu não fico naquele negócio de ficar dividindo 200 mil coisas para confundir, para aparecer, para mostrar que é intelectual e que sabe muito. Eu gosto da simplicidade, eu gosto do entendimento, que as pessoas realmente entendam e tenham o conhecimento e não fiquem confusas. E esse último vídeo sobre as almas vazias foi um vídeo que eu trouxe para vocês, tentando falar da forma mais clara possível. E eu também deixei alguns questionamentos para que as pessoas pudessem fazer perguntas. Para você que não me acompanha no Facebook, você que assiste no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, porque o trabalho ele é do YouTube, né? Ele é vinculado no YouTube. A minha página de Facebook ela é apenas uma página particular onde eu a utilizo como reforço. Mas se você quer me seguir, né, Marcelo Marins, e você no Facebook, você vai conseguir encontrar a minha página e você aperta o botão seguir, né, e você vai seguir as publicações. E lá eu coloco muitas atualizações, estou interagindo constantemente. Mas eu pedi para as pessoas colocarem suas dúvidas, assim como eu recebi dúvidas também no e-mail de relatos, tá bom? E eu quero, desde já, sem demais delongas, sem enrolação, já começar a responder essas perguntas, para que possa auxiliar vocês a compreender ainda mais. Então, vamos lá para o vídeo não ficar extremamente longo, tá certo? Eu separei as perguntas aqui no bloquinho de notas, no computador. Deixa eu abrir ele aqui, para a gente poder estar trabalhando essas informações. Espera aí que já está dando BO aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Espera aí. Tranquilo? Deixa eu só tirar ele aqui para um outro lugar. Espera aí. Tranquilo. Beleza. Pronto, agora eu vou abrir aqui para a gente poder já estar trabalhando as perguntas, tá certo?
Vamos à primeira pergunta que o nosso amigo nos enviou. Marcelo, como identificar as almas vazias? Além das características que você nos passou, como fanatismo religioso, por exemplo, olha só, pessoal. A identificação dela tem alguns critérios, mas não é tão simples assim. O porquê que eu digo para vocês que eu consigo identificar as almas vazias? Não que eu seja o bambambam, que eu seja o melhor, que eu seja o maioral, longe de mim isso, nunca, jamais tive qualquer pretensão. Mas pela minha paranormalidade, as coisas que acontecem comigo, eu já de cara identifico eles pela o que as pessoas chamam aqui de aura energética, que seria mais ou menos a energia do espírito. Né? Temos a nossa aura energética. Existe muita confusão em cima das auras energéticas. Ainda o ano que vem, quando eu for fazer uma coisa mais espiritualizada, aí eu vou abordar muito sobre isso, principalmente no curso de manipulação energética e tantas outras coisas que virão. Mas eu consigo enxergar desde criança essas pessoas simplesmente pela sua, o que chamam de aura energética, que tem uma particularidade muito grande. E eu já vi muita gente aí que se acha o maioral da cada fora. Prefiro nem comentar nesse negócio de fazer leitura de aura. Vocês não têm noção. Então, eu consigo já identificar de cara pela aura energética. Então, pela aura energética ali eu já vejo na hora o que é e o que não é. É coisa da minha paranormalidade, da minha mediunidade que eu carrego há tantos anos desde menino. Quando eu era menino, eu via esses tipos de seres, eu vou chamar seres, mas pessoas, e eu sentia medo delas. Isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas vamos batendo papo, vamos conversando, que tem muita coisa para a gente aí debater. Então, olha só. Como identificar, além das características, como fanatismo religioso, por exemplo, olha só. O que são as almas vazias? Né? As almas vazias são fragmentos dos próprios dominadores. Os próprios dominadores tiram de si mesmos uma quantidade energética. E é como se eles tirassem um fragmento muito pequeno de si mesmos, os próprios dominadores. E esse fragmento seria mais ou menos assim. Imagina o seu eu superior sendo um dominador. Seria mais ou menos isso. Qualquer um, os greys, insetoides, felinos, dracos, reptilianos. Imagina só. Eles tiram de si uma parte, um fragmento, retiram da sua própria energia cósmica vital e eles moldam a alma vazia. Então, essa alma vazia não tem conexão com o cosmos. Porque você que está aqui, como tantas outras pessoas que infelizmente ainda não estão aqui, pessoas que têm conexão com o cosmos, elas têm a ligação com o seu eu superior, mesmo que seja inconsciente, que elas estejam inconscientes. Mas aqueles que sabem, todos têm uma conexão com o eu superior, que é o alienígena lá nas estrelas. Por isso existe essa conexão. Eles não têm isso. Porque o próprio dominador é quem os controla. Seriam zumbis. Então, como identificá-los? Vamos batendo papo, a gente vai chegar a um denominador comum, vocês vão ver o tanto que é interessante. A mesma pergunta é a mesma, além das características que você nos falou, existe outra forma de identificá-los? Mas imagino que seja muito difícil para nós conseguirmos, pois, como você nos falou, os dominadores ocultam muito bem. Sim, almas vazias podem ser seu próprio pai, sua própria mãe, seu irmão, sua irmã, seu melhor amigo, pode ser o seu chefe, pode ser a sua namorada, pode ser o seu namorado. Qualquer um deles pode ser. E muitas pessoas, por causa do tal do amor, as pessoas me criticam que eu sou muito desamoroso, frio. Alguns me chamam de psicopata. Sabe esse amor incondicional retardado? Débil mental? Isso cega as pessoas. Cega elas.
cega os seus discernimentos. Continuando. Talvez eles vivam mesmo... Eu não consegui entender a pergunta. Outra pergunta. Essas almas vazias seriam aquelas aprisionadas às suas crenças, apegos, acreditando encontrarem a vida eterna ao lado de seus parentes, de seus deuses mentores? Nascemos aqui sem memória, somos programados para repetirmos os padrões impostos desta dimensão. Espera aí, que eu falei em capturar essa pergunta aqui rapidão, pessoal. Deixa eu abrir aqui, que eu já pego ela rapidão aqui, que falha nossa. Espera aí, que eu vou onde ela está. Só um minuto. Espera aí, pessoal. Vamos lá. É porque na hora que eu copiei, falta um pedaço. Não veio toda a pergunta. Então, continuando aqui. Espera aí. Dá um Ctrl+C aqui. E um Ctrl+V aqui no bloquinho de notas. Pronto. Tá feito. Continuando. Deixa eu só colocar aqui mais embaixo. Essas almas vazias seriam aquelas aprisionadas às suas crenças, apegos, acreditando encontrarem a vida eterna ao lado de seus parentes, de seus deuses mentores. Nascemos aqui sem memória, somos programados para repetirmos os padrões impostos dessa dimensão e não há abertura mental para a maioria das pessoas pararem e questionarem o absurdo desta existência medíocre, em que existimos limitados, sob pressão, medo, culpa, gerando cada vez mais ectoplasma para esses dominadores malditos e, no fim, morremos e vem mais pânico, porque não conhecemos o que nos espera do outro lado. Mais ectoplasma e o retorno da reencarnação para algum planeta prisão. Há alienados que acreditam que voltarão para um lugar melhor aqui. Todos sem memória ou com memórias plantadas holograficamente. Resumindo, Marcelo, as almas vazias são essas alienadas ou as almas revoltadas por terem sido enganadas por esses dominadores? Não, a alma vazia ela não tem autonomia. Esse padrão que você nos explicou é um padrão comum. Eu já estive nessas características. Vocês já estiveram e muitos estão que irão despertar e vão sair. Porque lá no astral, os meus maiores estão sendo contatados por raças extraterrestres, estão trabalhando para sair. Então, essas almas vazias não são necessariamente aquelas aprisionadas às suas crenças, apegos, acreditando encontrarem a vida eterna ao lado de seus parentes, de seus deuses mentores. Não. Porque, na realidade, existem muitos outros padrões. Isso aqui é um padrão comum. Eu já estive nessa característica, muitos de vocês já estiveram, muitos que estão nessa característica vão acordar e vão despertar. Mas, sim, existe no meio desses muitas almas vazias. Geralmente os grandes líderes aí, né? Dono de igrejas, né? Do sal, né? Olhe para o universo e olhe para o sal, alma vazia. Existe algum detalhe bem específico para identificar algo que só as almas vazias têm para que possamos identificá-las? Vamos continuar batendo papo, no final vocês vão entender. Uma alma vazia tem um QI superior aos demais. Ela sofre desmaios para que sejam reajustados. Curiosamente percebi que as pessoas que apagam do nada desmaios retornam diferentes, tipo robotizadas. Olha, isso é muito complexo para nós generalizarmos. Pode ser também. Mas o interessante é que a alma vazia, numa característica, ela não tem autonomia. Geralmente esses desmaios podem ser chips, implantes. Estou aqui de boa, de repente caí aqui porque me desligaram, porque vão implantar um chip de controle, alguma coisa de interferência. Aí quando eu volto com um pouco diferente.
Até a minha energia está ressoando diferente. E aí o que acontece? As pessoas, eu vou ser o quê? Controlado pelo meu complexo R, tá? Pelo complexo R, ou por um chip astral espiritual, até uma larva astral, eu vou ser controlado do outro lado, ou por seres que vão, de uma certa forma, tentar manobrar o quê? Os meus atos, minhas palavras, minhas atitudes. Então, não necessariamente, como eu estava dizendo, né? As pessoas que apagam do nada, desmaiam, retornam diferentes, tipo robotizados. Isso tem muito a ver com chips, implantes, tanto físicos como... Eu vou terminar as linhas temporais, vocês vão entender que vocês podem receber chips agora, nesse momento, e daqui a 2 segundos vocês já estarem chipados, mas sem perceber o espaço-tempo. Nas linhas temporais eu vou terminar ela, vocês vão entender tudo isso. Mas o que acontece? São chips físicos, são chips, de uma certa forma, astrais, ou até mesmo larvas astrais colocadas por magos ou extraterrestres que vão modificar o seu comportamento, fazendo você ser uma pessoa agora e ser uma pessoa depois disso. Então, assim, ou pode ser também até mesmo, no caso, entrantes, né? O entrante conseguiu entrar ali no teu corpo para usá-lo, mas eu vou voltar a falar sobre entrantes ainda. Eu vou fazer uma série no meu quadrozinho branco, né, desenhando, mostrando algumas características para vocês entenderem. Então, assim, não necessariamente eles têm, a alma vazia tem um QI, supostamente, mas não tem autonomia. Prestem atenção, vocês vão entender. Vamos continuar aí falando. As crianças que estão nascendo, em sua maioria, são almas vazias. Não temos como identificar. Seria muito imprudente da minha parte, muita irresponsabilidade, concordar que sim. Mas eu digo para vocês, sim, tem muitas crianças que são almas vazias, como já foram há muito tempo. Como as almas vazias estão, de uma certa forma, atuando entre esse cenário tridimensional há aproximadamente mais ou menos há uns 100 anos, 150 anos, nesse espaço que começou-se a ter as almas vazias encarnando. Antes disso não tinha. Não tinha almas vazias. Então elas estão atuando agora, mais ou menos, depois que o homem saiu do cavalo, descobriu digamos, tem aquele período do Velho Oeste, bem precário, monstros apareciam, seres apareciam, o povo achava que era assombração. Desde a Idade Média, os dracos andavam, reptilianos, andavam entre os povos, alienígenas descendo, mantendo contatos. No Velho Oeste, aquela precariedade. Velho Oeste eu falo porque até hoje eu estava vendo um clipezinho de uma música de Velho Oeste, mas os tempos antigos. Os tempos modernos, que eu digo é quando surgiu, né, por exemplo, os automóveis, televisões, rádios e toda a energia elétrica, a luz elétrica, que quando a humanidade, de uma certa forma, não vou dizer teria um avanço, mas teria um recurso a mais, igual vocês estão tendo, me vendo, falando pela internet. Então, as almas vazias começaram a vir encarnar mais ou menos no período, no início, no pontapé, no que eu posso dizer, dessa nova era, dessa nova jornada, dessa nova etapa. Porque nós estamos no finalmente aqui. Isso aqui vai acabar em breve. Então, o que eles fazem? Eles vão atuar, porque a tecnologia, como nós a conhecemos, né, como nos é dado aqui, ela é benéfica e maléfica também ao mesmo tempo. Mas esse maléfico pode fazer muita diferença. Pode abrir a porta para muitos seres terem mais condições de buscar, como, por exemplo, vocês me encontraram aqui, a gente bate papo, conversa sobre despertar de consciência cósmica. E o que acontece? Eles mandaram justamente as almas vazias, porque hoje a Terra é muito mais populosa do que antigamente. Então, essas almas vazias, vocês vão entender que são mais ou menos zumbis dos extraterrestres. E até o final desse vídeo, vocês vão ter uma
eu estou fazendo perguntas e estou, assim, de uma certa forma, adiando algumas, porque são muitas perguntas, eu quero ler todas para vocês verem como funciona o questionamento de todos. E aí depois eu venho e faço a finalização e vocês vão entender. Então as perguntas ativam o seu questionamento e no final eu vou passar uma régua por cima de tudo e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então eu digo para vocês que essas almas, elas estão vindo já de uns 100, 150 anos por aí, elas estão já vindo, que houve-se a criação das almas vazias. E vocês vão entender perfeitamente o que são as almas vazias. Mas continuando. Marcelo, ensina pra gente quais os pontos para identificar esses que são mais escondidos e que quando descobrimos eles, nossa vida já virou de cabeça para baixo por causa deles. Realmente muitas vidas viram de cabeça para baixo mesmo. Nos ensina essa identificação e a nos proteger mais contra eles. Essas pessoas mantêm uma vida normal na 3D com seus vínculos afetivos? Por que não sofrerem? Porque não sofrem influência do eu maior no personagem? Se comportam de maneira diferente? Olha, o eu maior ele é santo. O eu maior, por mais denso que ele seja, ele é um ser santificado de bondade em vista do que os extraterrestres dominadores são. Então, assim, você fez uma pergunta, né? Essas pessoas mantêm uma vida normal? Sim, casam, têm filhos. Essas pessoas, elas vivem, não vamos chamar de vivem, elas são vazias, são almas vazias, porque estão sendo controladas unicamente 100% pelos próprios extraterrestres. Às vezes você acha que todo mundo que você... Vou dizer assim, vamos pegar você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, né, Porto Alegre, Curitiba, pessoas de grandes cidades como Uberlândia. Vocês acham que todo mundo que você conversa, se você trabalhar numa grande empresa, você faz faculdade, você acha que todo mundo, se você tem contato com o público também, você acha que todo mundo que você conversa é humano? Humano no sentido de ser um espírito ali e ter uma ligação cósmica, ter um eu maior, ter um eu superior. Vocês acham isso? Vocês muitas vezes já se questionaram conhecendo pessoas aonde, tipo assim, gente, aquela pessoa não é humana. A energia daquela pessoa é extremamente hostil. A energia dela simplesmente me causou muito horror e mal-estar. Tem pessoas nas empresas que são especialistas em causar grandes problemas para os seus colegas de trabalho. Pessoas que não demonstram ter qualquer tipo de, digamos, de moralidade. Pessoas hiper, mega materialistas. Pessoas problemáticas demais da conta, demais mesmo. Eu digo pessoas para vocês entenderem o que eu quero dizer, mas não são pessoas. São dissimulados. Sabe, tem muitas pessoas que se envolvem com drogas. Drogas. Tem aquele cara que ele é extremamente obsediado. O cara se torna um alcoólatra porque foi na onda de amigos, parentes, sociedade, cultura. Começou a se entupir de bebida alcoólica e virou um viciado porque adquiriu tantos obsessores ali em cima dele, trabalhando para destruí-lo. Seu eu maior, às vezes o cara é tão mundano que o eu maior dele está lá extremamente denso, 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 denso. O seu espírito é extremamente coligado com, digamos, as forças astrais, totalmente configurado pelos Greys. Eu já fiz a série das linhas, comecei a série do Eu Maior 2019, onde eu falei para vocês sobre, acho que foi nela, dimensão intermediária. Então tem o drogado, tem as pessoas que se envolvem nisso por besteira e acabam se tornando escravas dessas coisas. Essas pessoas buscam se libertar o tempo todo. Essas pessoas, elas querem uma libertação. Só que estão fracas. Estão fracas. E tem aqueles que não querem se libertar, por mais que sejam internados,
tem aqueles que ficam aprisionados, mas você percebe que aquele ser ou aquela coisa não está nem aí para nada, não tem moralidade, não tem qualquer... Ah, mas as drogas corrompem, não. O drogado, ele sente muitas vezes solidão, tristeza, fracasso. Ele sente muitas coisas assim dentro dele que faz ele usar droga para ele não se sentir daquela forma. Mas tem alguns que gostam, adoram. Tem alguns que vivem pela droga. E não tem dó dos pais, não tem remorso, não tem dó de ninguém. Essas pessoas extremamente que adoram, amam essa realidade, essas pessoas têm características, porque você olha e você fala assim, como a humanidade decaiu tanto em seus padrões, como o mundo está cada vez mais mesquinho, ele está podre, como, digamos, o respeito acabou, como vocês vão ver aí, por isso que eu digo para vocês que é difícil identificá-los, a não ser se você conseguir enxergar as auras energéticas de vibração deles. Porque muitas vezes você vai ver que o cara que bebe, o eu maior está manifestado no cara. O drogado, ele está com a cabeça em outra dimensão. Mas e aí, quando a pessoa, ou ser, ou aquela coisa é uma alma vazia? Às vezes você está se deitando, dormindo com um ser assim. Às vezes o seu amor da sua vida é um ser assim. Um filho, uma filha que você tanto ama e que traz o caos e o sofrimento, tamanha rebeldia, tamanha maldade, falta de amor e misericórdia para com os teus pais ou com todos aqueles que estão ao seu redor. São características de almas vazias. Vamos conversando e vocês vão se soltando a mente de vocês e entendendo. Marcela ensina pra gente quais os pontos para identificar esses que são os mais escondidos e quando descobrimos eles, nossa vida já virou de cabeça para baixo por causa deles, com certeza. A função deles é causar sofrimento e tristeza em todos, onde quer que você esteja. Relacionamento afetivo, trabalho, da sua religião, em tudo que você vá. Bom dia. Essas pessoas mantêm uma vida normal na 3D, com seus vínculos afetivos normal, são praticamente imperceptíveis. Por isso que eu não queria falar sobre as almas vazias, mas por causa da série Cores, eu tinha que falar sobre ela para vocês. Quando eu terminar a série Cores, vocês vão entender por que eu trouxe alguns assuntos tão fortes que podem confundir vocês. O alienígena não dá ponto sem nó, não, pessoal. Por isso que vocês nascem desmemorizados. Continuando. Por que não sofreram influência do seu amor? Almas vazias não possuem o maior. Almas vazias não têm, digamos, aquele espírito que vai lá para a dimensão intermediária. Não tem. Deixa eu ler aqui. Porque não sofrem influência do eu maior no personagem, se comportam de maneiras diferentes, eles se comportam iguaizinhos a qualquer um e, de certa forma, até indetectáveis. Além dessas características que você falou, o pessoal quer saber as características, né? Tá bombando essas perguntas. Marcelo, no caso da alma vazia, eles vão para o astral? Não vão para o astral porque não tem espírito daquele sentido que eu expliquei para vocês, quando, por exemplo, quem assistiu a série Eu Maior 2019, onde eu expliquei que no período da adolescência há-se a criação do espírito, não é? Que até então a criança é o próprio eu maior em estado totalmente minimizado de consciência, quase que sem conseguir se expressar em nada. Então, chega ali na adolescência, dá-se a criação do espírito. As almas vazias não possuem eu maior.
e nem o espírito daquela forma que eu disse para vocês. E vocês vão entender. Marcelo Marins, no caso da alma vazia, eles vão para o astral? Não. Normalmente não existe astral para eles. Eles não vão lá. Quando seus personagens dormem, você também disse no caso dos... quando seus personagens dormem, você também disse no caso dos aliados astrais inimigos, essas almas vazias seriam lá no astral nossos inimigos? Eles nem existem. Eles nem existem. No astral, eles nem existem. Eu posso dizer para vocês na dimensão intermediária. Vocês vão entender. Marcelo, tu jogou uma informação bomba. Eu pergunto, tem como identificar esses fantoches ambulantes? Ou algo extremamente difícil, já que, pelo que eu entendi, eles não têm consciência própria. São os próprios alienígenas que os controlam diretamente? Sim. É aquele negócio, não são pessoas, não são gente. São um corpo de carne e osso que tem um espírito minimalizado em energia. Por isso que eles... Vocês são bombas energéticas. Por isso que vocês ectoplasmam, geram energia para os extraterrestres. Vocês são todos bombas de energia, né? De produtores de energia. Então, por vocês terem a ligação com o seu eu maior e com o seu eu superior, você é um fragmento no ser lá no cosmos, então você pulsa uma energia muito grande, e é por isso que eles ficam loucos por vocês. Mas esses almas vazias, eles não pulsam nada. Eles seriam uma alma vazia mesmo, sem frequência energética. Como se fosse apenas, você precisa ter um corpo, você joga uma alma ectoplasma dentro deste corpo, e o extraterrestre, mentalmente, onde ele está, ele consegue controlar muitos de uma vez só. Eles vão casar com vocês, eles vão fazer filhos com vocês, eles vão ser filhos de vocês, vão ser melhores amigos de vocês, eles vão ser, às vezes, muito influentes nas suas vidas, mas a influência deles só fazem você, ó, sofrer e se fuder. Me perdoe a palavra. Então vocês vão perceber que eles não... Tem pessoas que são problemáticas. A gente não vem aqui para todo mundo viver um mar de rosa, você sabe que é a dimensão do sofrimento e do medo. Mas tem pessoas que parece que vêm na nossa vida justamente para trancar e nos destruir em todos os sentidos, nos levando a sofrimento constante, a angústias constantes. Tem pessoas que parece que entram na nossa vida justamente para nos desestabilizar. Nos desestabilizar. São as almas vazias. Porque, por exemplo, eu e o Fabiano, a gente briga, a gente tem desavença, a gente... certas coisas a gente aqui de casa, criação de filho, a gente tem pensamentos diferentes, entenderam? Mas é um que sempre está dando apoio ao outro. Ela é o meu pilar e eu sou o pilar dela. Porque nós somos aliados. Agora, tem pessoas, pessoal, já viram aquelas pessoas que parece que ela está do lado da outra e a outra está sofrendo, só sabe sofrer, não tem vantagem nenhuma, e ela se sente tão apegada, escravizada àquela pessoa, que parece que ela está acorrentada, os outros falam que fizeram macumba para ela, né? Que ela não consegue se libertar. São as almas vazias na vida dessa pessoa atuando. É um extraterrestre. Que poderíamos dizer... Porque essa pessoa em si, ela tem um grande potencial. Ela tem o seu eu superior no cosmos, ela tem um grande potencial que os seres não querem perdê-la. Então, eles direcionam nas vidas das pessoas. E um dos focos é jamais permitir que a pessoa, um dia, talvez passe no seu pensamento mais longínquo questionar essa realidade. Eles não querem nem que ela questione. Que ela esteja extremamente ocupada, preocupada, desesperada, sofrendo angústias para lá e para cá, que ela nunca para pensar, olha para as estrelas e fala, poxa, que saudade de casa. Uma coisa que é muito ruim, que é muito difícil.
mas eu olho para as estrelas e me conforto. Não sei porquê. As almas vazias não têm isso. As estrelas para elas é algo insignificante. Porque elas vão te mostrar que elas estão focadas o tempo todo só aqui. Amam esta realidade e amam fazer o caos aqui. Porque são extraterrestres, chamados de dominadores, que estão controlando esses corpos através de um espírito fantoche. Porque o corpo em si, ele é um pedaço de carne. Então nós precisamos de uma energia que possa manipular, possa interagir com esse corpo e este corpo ser animado. E por isso tem uma criação da alma vazia, para animar o corpo. Continuando. Marcelo, tu jogou uma informação bomba. Eu pergunto, tem como identificar esses fantoches ambulantes ou algo extremamente difícil, ou é algo extremamente difícil? Já que, pelo menos, pelo que eu entendi, eles não têm consciência própria. São os próprios alienígenas que os controlam diretamente, sim. E alienígena é extremamente eficaz em te enganar. Seria um clone zumbi? Sim, seria algo. É um boneco controlado à distância pelo mundo astral, lá na quarta dimensão, pelos alienígenas. Outra pergunta, né? Vamos ver aqui. Às vezes sinto que meu filho de 5 anos é um pouco assim, robotizado, sem apego a nada, nem ninguém, e que às vezes dá um clique nele e faz tudo para atrasar nosso despertar aqui. Meu e do meu marido. Como se tivesse programado para isso. Muitas vezes fico só observando, me questionando, seria o eu maior dele? Agora você nos trouxe essas informações das almas vazias, seria ele uma? Observação, ele tem autismo. Olha, eu já falei sobre autismo. Até vou voltar a fazer isso aí, porque é uma pergunta recorde que eu tenho no e-mail dos relatos. Mas olha, isso é muito relativo, tá? Isso é muito relativo. Pode ser o eu maior dele, que é inimigo dos eu maiores de vocês, porque eu já falei que muitos pais, filhos, irmãos são inimigos astrais, viu? Ali o bicho pega. É por isso que eu falo para vocês que além de ter o eu maior, as armadilhas astrais, ainda tem ser extraterrestre que utiliza corpos e fica animando e trabalhando aqui, usando corpos para tudo atrapalhar vocês. Imagina só. Preste atenção. Tá vendo como eles se preocupam com vocês? Se eles se preocupam com vocês é porque vocês valem a pena demais para eles. Porque no fundo vocês são extremamente valiosos. E muitas vezes você não pensa assim, não dá o valor a si próprio assim. Mas isso aí é muito relativo, não temos como afirmar isso. Pode ser uma alma vazia, pode ser o eu maior, entendeu? Assim, não tem como a gente diagnosticar. A não ser que você olhe e veja a própria aura ao vivo, aí você fala, pô, são. Mas fora assim, praticamente é questão de saber o conhecimento da existência desses seres e com o passar do tempo, com as suas meditações, com a sua lucidez, você ir identificando que seja isso. Vocês são capazes, só precisam saber da existência deles. Continuando. Marcelo, esse vídeo foi excelente. O sem alma, né, as almas vazias. Eles encarnam com o propósito de destruir as vítimas. Eles não, digamos que encarnam, né? Mas eles são colocados, encarnados, é a mesma coisa, tudo bem. Eles encarnam com o propósito de destruir as vítimas. De uma certa forma, se você for entender que eles vêm na sua vida para nunca deixar você despertar, para que você nunca acorde, que você vai perceber que eles, de uma certa forma, estão puxando vocês o tempo todo para trás, porque eu vejo o seguinte, o encarnado, um personagem que não consegue ter a consciência do seu eu maior, a consciência do seu eu superior e do seu lar cósmico, assim, não precisa de você saber de onde você é, quem você é, qual a sua raça, sua origem, sua essência, qual o seu nome, não. Mas só de você ter a consciência que isso existe, que isso é existencial, que quando você medita, isso é algo que transforma a sua energia, só de você ter essa
com esse conhecimento, sem detalhes, nem precisa ter detalhes, já é algo fantástico. E aqueles que não têm essa oportunidade, para mim, suas vidas estão destruídas. Seus seres estão destruídos porque vão para a nova terra. E lá não tem escapatória. Então, assim, eles encarnam com o propósito de destruir as vítimas? Com certeza. Aqueles que encarnam e são sem almas, já sabem o propósito que vem. Você sabe que eles não têm autonomia. É a coisa mais louca e bizarra que existe. Eles não têm autonomia. Não é igual eu e você, que a gente fica pensando, o que eu vou fazer hoje? Será que eu faço isso? Mudei de ideia, não vou fazer isso mais não. Parece doido, sabe? Você fica instável, você não sabe como é que faz. Eles não. Eles já sabem exatamente o que vão fazer, porque eles são controlados via remoto, digamos assim, por seres extraterrestres. Então, você está convivendo com extraterrestre. Você olha no olho, você acha que você está olhando para um espírito, um personagem, um eu maior, através da sua energia. Não, você está olhando para um próprio ET, que está ali te tratando como uma experiência dele. Aqueles que encarnam e são sem almas já sabem do propósito que vem. De uma certa forma, não tem propósito, né? Não tem autonomia, são os próprios alienígenas atuando. Tem alguns conscientes e outros que não são. Não existe consciência entre eles. O próprio alienígena está no comando. Se eles conseguirem cumprir uma missão, por exemplo, desviar e destruir uma pessoa que está no caminho do despertar, eles são gratificados pelos dominadores? Eles são os próprios dominadores. São os próprios alienígenas que manobram esses corpos. Então, assim, né? Se eles conseguirem cumprir uma missão, por exemplo, desviar e destruir uma pessoa que está no caminho do despertar, eles são gratificados pelos dominadores? Não, porque eles são os próprios dominadores que estão no comando desses corpos. Eles vêm com contratos específicos? Não têm contratos. Caso não consigam cumprir a missão, eles podem voltar, morrer. Como são os contratos deles? Não existem contratos. É um boneco, um corpo vazio, com uma, digamos, configuração ectoplasmática em espírito, vazio, sem consciência, sem consistência, que é controlado remotamente por seres extraterrestres. Então, você está conversando com o ET, às vezes você está namorando com o ET, ele está só te observando, te estudando, te analisando, vendo aonde você vai, o que você está fazendo. Ele percebe, ele fica analisando tudo sobre você aqui na terceira dimensão. Será que corre o risco de você questionar essa realidade ou conhecer o seu eu maior, ter essa curiosidade? Então eles vão tentar te atrapalhar. É doido, viu? A coisa não é fácil, não. São os mistérios do outro plano e da outra realidade. E é por isso que desde criança eu quase enlouqueci. E muitos já me chamam de doido, né? Mas para mim, na atual situação, doido estão me elogiando, elogio. Eles vêm com contratos específicos, caso não consigam cumprir a missão, eles podem voltar, morrer. Como são os contratos deles? Não tem. Estudei muito nos últimos meses sobre como agem as pessoas com desvio de personalidade, chamados por aqui na 3D narcisistas ou psicopatas sociais. Vocês sabiam que híbridos extraterrestres são considerados psicopatas? Híbridos extraterrestres são considerados psicopatas. Porque, entre aspas, por isso que eu não gosto de psicologia. Eu acho eles muito limitados. A psicologia, também a outra ciência, a psiquiatria, eu acho é uma grande furada, são extremamente limitados, porque eles vão tentar conversar com o quê? Com eus maiores, com espíritos da dimensão intermediária, vão conversar com alienígenas, no caso, um psicólogo, um psiquiatra conversando com um ser de mente vazia, com o próprio ET alienígena.
Ele nem sonha o que está acontecendo. Ah, vou estudar a mente. Estudar a mente tem que estudar o espírito. A mente, meus amigos, é igual essas pessoas. Ah, eu vou fazer leitura de... Leitura, como é que é? De lado, sei que lá, de gestos. Para ver se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Gente do céu. Quanta estupidez e ignorância. Que povo mais retardado. Mais retardado. Eu posso falar com vocês aqui, ó, sem piscar 1 hora. Eu posso conversar sem piscar com vocês 1 hora, e estando imóvel. Por 1 hora, sem piscar. E aí? O que é que o cara vai ler? Não estou conseguindo ler, não. Ele não está expressando. É igual psiquiatra, vou estudar mente humana. Que mente humana? Psicologia? Essas ciências furadas dessa realidade? Cara, o trem espiritual é interdimensional. Você está tratando com eus maiores, com o psiquiatra, o psicólogo, nem sonha o que é isso. O que é isso aí? Existe isso? Vai explicar para os caras o que é o eu maior, a dimensão intermediária, o eu superior. Os caras eles vão chamar você de doido. Porque eles não têm capacidade de raciocinar tão distante, tão além. Porque, na realidade, estão focados ali no que o sistema manipulador ensinou eles nos livros acadêmicos, na ciência controlada. Não enxergam aura, não enxergam pontos de energia, não enxergam nada. Senta ali, peraí, eu sou bambambam, eu vou estudar e vou definir pontos. Ah, faça-me o favor. Entenderam? Para esse propósito. Agora, se você quiser bater um papo, psicólogo, psiquiatra, acho que eu estou apaixonado demais, eu não sei o que eu estou dizendo. Agora, definir a mente humana, igual os babacas que vai fazer leitura de gesto, que é isso? Se você conseguir adentrar na mente, se você ter a habilidade de entrar na mente de uma alma vazia, você vai perceber o alienígena. Fala, opa, peraí. Então, alguma coisa muito estranha. Aquilo não é comum. Nem os maiores, aquilo não é espírito, é alguma coisa muito oculta. Você entra na mente de uma pessoa, você vê os traços do eu maior ali nela, os traços do espírito, você vê o fluxo energético da emanação do seu eu maior, do seu eu superior, a conexão, você vê que é algo muito, é uma explosão energética em si. Os de alma vazia não tem isso. Existe uma pequena particularidade, um tom diferente. E muito fraco. E aí? E eu falo para vocês, é por isso que nada que vem do homem serve para mim, só dos ETs. Mas continuando, né? Estudei muito nos últimos meses sobre como agem as pessoas com desvio de personalidade, chamados aqui de 3D, narcisistas, psicopatas sociais. O Sem Alma tem um modo operante similar? Olha, muitos contatados têm essas características, híbridos extraterrestres têm essas características. Essas características podem vir também do plano astral espiritual do seu eu maior, porque isso aqui são conceitos criados, tá? Criados aqui na terceira dimensão. Eles não podem, esse pessoal não pode ir para o astral, não. Eles se desesperam porque não tem conceito que eles têm um conhecimento do que a loucura, a doideira do outro lado. Por isso que todo mundo nasce, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, entenderam? Então, olha só. O Sem Alma tem algum modo operante similar? Pode ter. E disse para vocês, é extremamente difícil. É só convivendo direto e percebendo. Partindo do ponto do conhecimento que vocês têm da existência deles. Então, por exemplo, o Sem Alma tem um modo operante similar, mas os eus maiores também têm. Muito parecidos, extraterrestres não dão ponto sem nó. Eles sabem como direcionar e bloquear, controlar tudo aqui. Pois esses atuam de forma a desestabilizar a vítima, praticando mentiras, acusações, manipulações com o intuito de roubar totalmente a felicidade e característica de
personalidade das vítimas. Peraí, eu estou lendo rápido, mas peraí. Vamos lá. Esses agem de forma similar, são sedutores, vão atrás de pessoas empatas e atuam de forma a desestabilizar a vítima, praticando mentiras, acusações, manipulações com o intuito de roubar totalmente a felicidade e característica de personalidades das vítimas, roubam a individualidade das vítimas, não respeitam simplesmente, são seres sem alma alguma. Em sua grande maioria, ocupam cargos de liderança, incluindo os políticos e religiosos. Por isso, tantos grupos de autoajuda, porque eles são destruidores de alma e, em alguns casos, de vidas. Assim, definiu muito precisamente o sem alma. Definiu precisamente muito do que eu gostaria até de ter essa disposição, né? Esse vocabulário para definir desta forma tão certa e certeira. Mas os meus maiores também são assim. Os meus maiores também agem assim. Os maiores são densos, são maus. Então é onde eu digo para você o tanto que é difícil identificá-los. Entenderam? Porque realmente os sem alma são dessa forma. A maioria desses políticos são sem alma. Grandes líderes. Sabe, por exemplo, temos... Quem não assistiu a série do Governo Oculto que eu fiz? Temos seres e temos laranjas. A maioria dos laranjas, prestem atenção. A maioria dos laranjas... o El Maior tá atuando? Não. A maioria desses laranjas são sem almas. Por exemplo, cantores, né? Tem uma cantora americana que tem alguma coisa de lady, dama solitária. Não gosto nem de dar nomes, senão depois os negros vêm com tudo pra cima de mim. Cada dama solitária, eu acho que é mais ou menos assim, né? Cada dama solitária. Acho, é isso mesmo. É uma alma vazia. Entenderam? Eu ainda vou fazer uma série muito detalhada sobre show business, mas aquela pessoa é uma alma vazia. E ela utiliza até o nome do próprio alienígena que a controla. Seria, alguns acham que é o Eu Maior, mas não é não. Eu já apurei porque é o seguinte, eu gosto dessas músicas também. Eu escuto músicas. Eu procuro nivelar as informações e as energias para me ouvir. Eu não sou nada contra alienígenas quererem se manifestar na forma cultural aqui da terceira dimensão. Mas eu digo para vocês, não são os maiores em muitos casos. São os próprios alienígenas. E essa pessoa diz que é o seu alter ego. É uma alma vazia. Existe uma outra pessoa que eu gosto, eu ouço muito suas músicas. Essa pessoa toca contrabaixo do lado esquerdo. Essa pessoa, eu sou em matéria de música, eu sou extremamente... Eu gosto do que o alienígena faz. Do que ele faz. Tanto que os outros já morreram, o outro que está vivo praticamente artisticamente já morreu, mas muitos dizem ser o queridinho dos Illuminatis. Esse que pertenceu, né, um grupo de 4, esse cara é uma alma vazia. Vocês não sabem, porque na realidade as pessoas na frente da câmera são uma coisa, mas atrás das câmeras são outras. Muitos políticos são almas vazias. Muitos mega líderes religiosos são almas vazias.
Você não está atuando com um humano, espiritualmente dizendo, mas sim com o próprio alienígena, que sabe muito bem interpretar, até melhor do que nossos eus maiores, aqui nessa realidade. Continuando. Existe de alguma forma troca de alma? Troca de alma? Tipo, por algum motivo extraterrestres, ou realmente só escolhem uma mãe encarnada e essa mãe gera um feto com alma vazia. Ali tem, como eu disse para vocês, um espírito que está ali, numa outra configuração. E esse espírito, ele apenas é um modo energético minimizado que o extraterrestre vai controlar o quê? Vai controlar o ser vivente que irá nascer da mulher. Tá vendo tanto que esse mundo é cruel? Tá vendo tanto que este mundo é cruel? É o mundo do sofrimento. Existem muitas pessoas que vão trabalhar para você querer ficar nele para sempre e que ele se tornará uma nova terra. Então, eu digo para vocês, muitas mães têm filhos almas vazias. E tem mãe que sabe que o seu filho não é aquilo que ela esperava. Não tem mãe que sente. Algumas sentem que existe alguma coisa esquisita, mas elas não conseguem identificar porque o amor incondicional que é pregado aqui atrapalha. Por isso que eu falo da neutralidade. Por isso que eu sou tão julgado. As pessoas, muitos não gostam nem de ouvir falar meu nome, pelas coisas que eu falo. Acredito que esses políticos e grandes empresários sejam almas vazias também. Por causa deles, esse mundo está cada vez pior. São manipulados para tentarem nos desviar e nos fazer sofrer. Como o fim está chegando, os extraterrestres os manipulam e se regozijam com o sofrimento da humanidade. Sim, os almas vazias são uma grande ferramenta para que a humanidade ectoplasme cada vez mais e mais e mais. E outra coisa, vocês vão perceber que existe uma grande depreciação. Os padrões de respeito, moralidade estão indo ao fosso, à lama. E esses jovens que estão trazendo isso em todo o mundo são almas vazias. Alienígenas diretamente, porque o eu maior ele é instável. Vocês sabiam que o eu maior ele é instável. Ele é instável. Uma hora ele pode receber uma energia, uma onda energética vindo do seu planeta natal, das estrelas, ele modifica. Uma hora ele fala, não vou fazer isso não. Não, eu me arrependi, eu vou meditar, eu quero voltar para casa. Aí depois ele dá uma caída, depois ele volta, ele dá uma caída, ele volta. Os almas vazias são sempre a mesma coisa. Eles são assim, ó, um padrão constante, como ser, sempre serão. Então, assim, esses políticos e grandes empresários sejam a maioria. Por causa deles, este mundo está cada vez pior, são manipulados para tentarem nos desviar e nos fazer sofrer. Sim, está definindo também eles. Como o fim está chegando, os extraterrestres os manipulam e se regozijam com o sofrimento, da humanidade. Vamos ver. Essas almas vazias são como os entrantes? Não são como os entrantes. Eu já falei sobre entrantes, vou voltar a falar sobre entrantes. Entrantes 2019. Está aí na lista do que eu quero fazer, mas não são como os entrantes. Porque o extraterrestre não deixa ninguém... O corpo é dele. Ele está sendo controlado remotamente. Nada vai interferir. Porque é o próprio extraterrestre que está 100% no comando. Eu estou aqui pensando, será possível saber a porcentagem dessas almas aqui? São grandes.
elas são, de uma certa forma, porque os alienígenas, eles são grandes, eles têm um grande poder de influência. Um grande poder de influenciar. Então, um desses já causa um grande estrago. Então, eles são um número bem menor em relação aos seres cósmicos que estão desfragmentados aqui. Eles são um número bem menor, mas muito menor mesmo, mas um consegue desestabilizar vários encarnados aqui. Então, assim, a porcentagem é bem menor, mas bem menor mesmo, mas eles têm um grande poder de manipulação aqui. Continuando. As almas vazias têm algum tipo de vantagem contra os encarnados? Elas podem ler as mentes, obsediar e sugar as energias dos personagens da 3D? Sim, eles podem ler as mentes de vocês, ou até ler sua mente. Eles têm algum tipo... Assim, você já conheceu aquelas pessoas que você fala assim, gente, a pessoa muito manipuladora, a pessoa muito... Muitos falam que, né, igual a nossa amiga diz, psicopata, como diz aí a análise mental das pessoas aqui, né, o estudo da mente, como a psicologia, né, o pessoal que estuda lá a psiquiatria. Então vamos fazer o seguinte, tem pessoas que parece que elas sabem que... É por isso que a religião põe tudo na culpa do capeta, é o demônio, é o satanás, é o demônio, né? Fica mais fácil de culpar alguém, porque se for explicar, a pessoa vai pirar a cabeça. Então, assim, imagina só, pensa atenção. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Tem pessoas que justamente parece que elas são preparadas ou obsediadas para destruir sua vida ou só te puxar para trás e te transformar em infeliz. Já repararam? Que às vezes tem pessoas, pode ser muito próxima ou pessoa um pouco mais distante, mas parece que a pessoa ela foi criada para poder, ela sabe tudo que você vai fazer que vai te beneficiar, ela parece que ela sabe como atrapalhar, estragar. Parece que a vida dela é atrapalhar, estragar a sua vida e eles são manipulados, são dissimulados também. Então, assim, eles são manipuladores exímios. E aí o que acontece? Você fica de cara porque muitas vezes você não entende como certas coisas chegam até você e é como se tivesse algum script e essa pessoa soubesse quais são os seus planos, intenções, metas, e ela vem para cima de você para te podar em tudo. Tem poder de sugar as nossas energias? Os alienígenas, eles sugam a nossa energia quando nós ectoplasmamos. É por isso que eu falo, gente, não fica brigando, não briga com parente, não briga com pai, não briga com mãe. Já viram falar isso? Vocês já perceberam que eu já falei muitas vezes? Sejam cordiais, tratem com educação, né? Vai fazer até bom para o seu psicológico, para o seu mental. Né? Vocês já perceberam que tem pessoas que, tipo assim, eu vivo falando para muitos assim, olha, pessoal, não briga não. Vocês têm inimigos astrais, vai fazer mais inimigo astral. Mas também porque muitas vezes, depois de uma grande briga, você vai se sentir extremamente fraco, sugado, desanimado, desmotivado. E a pessoa sai porta fora, nem tchum. Porque ela está sugando a sua energia. Os almas vazias fazem isso também. Continuando. Como lidar com uma alma vazia que é um familiar e mora debaixo do seu teto? Quais as medidas de proteção e precaução que eu devo tomar? Muita meditação, esferas. Nós vamos fazer as meditações. Cara, isso assim, pessoal, isso é meta. Eu tô louco para fazer essas meditações, que até a meditação de Safira. Meditações, controle seus vícios. Se você não dá conta de sair deles, pelo menos tenta controlar. É aquele negócio, se te provocam, não brigue. Dentro de casa é um desgaste muito grande. Então, saiba jogar. Se eles são dissimulados, seja dissimulado também com eles. Atue de uma forma onde eu disse para vocês que os seus mares são estáveis. Então, por isso que eles não controlam diretamente dos seus maiores, porque não sabem como os seus maiores vão reagir.
Por isso tem os almas vazias, para ter esse controle sobre os seus maiores encarnados aqui. E aí o que acontece? Eles podem ler seus pensamentos, porque muitas vezes você quer fazer uma coisa, planejar e dar errado. Porque eles, mentalmente, na sua mente, você fica formulando, trabalhando aquilo o tempo todo. Tem pessoas que são de impulsos. Ela vai e faz. Ou ela consegue, através de meditações, neutralizar os seus pensamentos e até os seus desejos. Então vocês têm que tomar cuidado com o que vocês querem, desejam e vocês pensam, porque eles podem ver. Até um desencarnado pé de chinelo, um Zé Pingaiada da encruzilhada, ver o que vocês pensam. Imagina o ET. Então vocês têm que saber ter autodomínio aonde? O que eu quero dizer com isso? Aonde é que tem que partir o autodomínio? Aonde? O autodomínio tem que ser mental. Vocês têm que aprender a se controlarem mentalmente. É isso que eu tento fazer na minha vida já há tantos anos. Estou igualzinho vocês. Como eu não sabia me controlar, no começo da minha vida, quando eu comecei a perceber a existência desses seres, eu quase pirei. Quase fiquei doido desde moleque. Por isso foi tão difícil a minha existência em guardar coisas que eu sabia que as pessoas nunca iriam entender. É possível que uma alma vazia seja muito materialista, mas sem nenhum apego religioso? Pode sim. Ele pode ser extremamente materialista, mas não ter religiosidade nenhuma, como pode ser extremamente religioso sem ter ser materialista nem um pouco. Marcelo, se nossa vida é programada antes do nascimento, os dominadores sabendo tudo que faremos aqui nessa dimensão, que nós os questionariam, que seríamos uma anomalia, eles poderiam preparar para cada um de nós um personagem sem alma para poderem atrapalhar nosso andamento e conexão com as estrelas. Por que vocês acham que existem, por exemplo, os almas vazias? A pergunta já é uma resposta, até vou repeti-la. Se nossa vida é programada antes do nascimento, os dominadores sabendo tudo que faremos aqui nessa dimensão, que nós os questionariam, que seríamos uma anomalia, eles poderiam preparar para cada um de nós um personagem sem alma para poderem atrapalhar nosso andamento e com a conexão das estrelas? Sim. E muitas pessoas que nunca vão ouvir falar, que são filhos do cosmos, pessoal, nunca vão ouvir falar sobre despertar, origem cósmica, que podem ir embora para casa, nunca vão ouvir. Vão morrer neste mundo totalmente presas, como muitos já foram para a Nova Terra. Então, o que acontece? Por causa de pessoas ou coisas que chamamos de mente, alma vazia, né? Que estão na vida delas. As almas vazias, que controlam até a mente delas. Se elas não forem... Por isso que temos tantas distrações, mídias, músicas, televisões, é tudo celulares, né? Android, se transforma no Android, literalmente. As pessoas ficam tão distraídas, tão esquecidas de si, porque elas vivem com as suas mentes nessas coisas, e o que acontece? Eles percebem e te ajudam você a ir mais além, estando assim. Eles vão te ajudar você a ficar mais preso mentalmente ainda. É por isso que eu digo que esse trabalho é para os fortes. Sabendo que estamos despertando, os dominadores... Isso aí eu já li, né? Não, peraí. Sabendo que estamos despertando, os dominadores providenciam que seres de alma vazia se aproximem da gente para tentar influenciar nossas vidas, para que tomemos decisões erradas ou nos desequilibrar. A pergunta já é uma resposta. E não só de vocês que estão despertando, mas de pessoas que eles sabem que a possibilidade de despertar é extremamente grande. Então, o que eles fazem? Eles sabem cada um quem vai despertar e quem não vai. Então, o que eles fazem? Eles têm armas, ferramentas, que é onde muitos não vão conseguir, nunca nem vão sonhar com essas coisas, e vão embora para a Nova Terra.
Então, algumas perguntas já são respostas. Sabendo que estamos despertando, os dominadores providenciam que seres de alma vazia se aproximem da gente para tentar influenciar nossas vidas, para que tomemos decisões erradas ou nos desequilibrar, já é uma resposta. Adoraria que você desse mais detalhes sobre as almas vazias, já estou falando até muito, né? E como detectar. Porque seria um escudo para a gente não se deixar influenciar, já estou dando dicas, né? Adoram esse mundo e tudo que nele há, não questionam a realidade. Será que filhos que vêm com anomalias também são almas vazias, visto que aprisionam as famílias? Aí existem contratos astrais, punições astrais a eus maiores, tá certo? Geralmente os almas vazias, assim, no meu modo de ver, de entendimento, os almas vazias, eles vêm praticamente perfeitos, tá? Assim, quando eu falo, você fala que vem com anomalias, eu digo pessoas debilitadas fisicamente, pessoas debilitadas mentalmente, retardos mentais, assim, isso eu não coloco, mas aquela pessoa que nasce em pé, braço, conversa, atua, ela assim, ela pode se comunicar se ela quiser, ela é independente, se ela quiser, ela pode se movimentar, andar, enxerga, fala, escuta, mas ela pode ser, por exemplo, o autismo, eu falei para vocês do autismo, que eu não vou especificar, vou fazer um vídeo sobre autismo, porque o autismo é uma das perguntas recordes do lado Relatos. Mas o que acontece? O autismo pode ser os maiores, punições astrais, como também, como eu disse, não sabe. É porque o pessoal, eles prescrevem ali, isso é autismo, mas não sabe. Porque, na realidade, são tantos fatores, são tantos detalhes, que a pessoa ela generaliza, fala assim, igual eu falo para vocês, né? Isso aí é obra do capeta, a pessoa tá toda lá, né, louca, esquisita. É como o demônio, é o demônio. Não. Será que é o demônio? Né? Digamos assim. Ou será que não existe demônio? Seriam os maiores? Seriam seres extraterrestres controlando? Você abre um campo de pesquisa muito gigantesco e complexo, que se você for basear na ciência, aqui você está fudido. Aí você vai ter que usar uma paranormalidade ou alguém que tenha essa paranormalidade num grau monstruoso para te ajudar. Aí você pode achar uma definição. Agora, se você olhar para uma criança desperta, desconexa, uma criança sem interação, e falar, é autismo. Bom, o que querem dizer com autismo? É por isso que eu digo que o plano espiritual astral ele é muito complexo. É por isso que eu não concordo com a ciência da Terra. Porque quando você tem acesso ao outro lado, às coisas do outro lado, eu digo para vocês, a ciência da Terra se torna estúpida e os humanos estúpidos. Nesses pontos, nesses casos. Então eu digo para você que é relativo. Tudo pode ser, de uma certa forma, analisado. Como, por exemplo, a mãe gerou o filho. Ela medite, faça o seu trabalho espiritual, faça a conexão com o seu eu mentor, eu maior, faça a conexão com seus aliados, mude-se, reconstrua-se. Eles vão te mostrar. Eles irão mostrar para você. Não sou eu, Marcelo, não é sua vizinha, nem sua mãe, nem seu pai, ninguém. Eles vão mostrar para você. Porque eles estão do outro lado. Pelo que eu entendi, essa alma vazia é uma parte insignificante do fragmento. Se por acaso a maior parte do fragmento conseguir sair do planeta, a alma vazia vai embora junto. Eu sei que eu já expliquei, né, pessoal? A alma vazia, ela não é parte de um fragmento de um extraterrestre lá do cosmos, de um mundo. Não, ela é uma parte insignificante de fragmento dos dominadores, tá? É possível que a própria mãe ou pai possa ser um deles? Sim, claro, já disse isso aqui para vocês. Já entenderam que depois desse nosso longo bate-papo, algumas perguntas que eu estava pulando no começo já estão claras e respondidas? Tudo no conversar.
Essas almas vazias têm consciência do que são e do seu papel aqui? Já falei também, já entenderam. O Matão quase terminando. Marcelo, então, pelo que entendi, os extras, né, os extraterrestres dominadores, desfragmentam uma energia sua e formam um eu maior, eu controlam totalmente depois vai encarnar. Vamos lá. Então, pelo que entendi, os extras dominadores desfragmentam uma energia sua e formam um eu maior vazio, tá? Um eu maior vazio que não tem conexão com o plano astral, tá? Mas até então é um eu maior vazio. E o controlam totalmente depois que vai encarnar desmemorizado e ficar minimizado. Ele não está desmemorizado, esse eu maior. É um espírito vazio, uma forma energética que controla apenas o boneco de carne e osso, porque sem essa forma energética não tem como controlar. Então seria um espírito falso, digamos assim. Digamos que o espírito verdadeiro, digamos assim, é você, com toda a sua história cósmica, toda a sua energia, e eles são um espírito falso. Mas tá pegando o sentido da coisa. Então, pelo que entendi, os extras dominadores desfragmentam uma energia sua e formam um eu maior e controlam totalmente que depois de encarnar desmemorizado ficar minimizado no personagem. Mas a formação do espírito, ele vai ter essa anomalia ou será sempre um eu maior minimizado? Nenhum dos dois. Já expliquei. Nenhum dos dois. As pessoas sem alma poderiam, por exemplo, estar questionando essa realidade manipulada com o objetivo também de sair dessa realidade? Não. Eles são os próprios dominadores. Ou ela não desenvolve essa curiosidade, ou pode desenvolver apenas com o objetivo de atrapalhar os que têm alma para não conseguirem sair desse engodo. Já ficou claro? Viu como é que o nosso bate-papo foi ficando claro as coisas? Vocês mesmos já respondem para vocês mesmos. Marcelo, os sem alma seriam pessoas bem persuasivas, na qual influenciam na escolha das pessoas, fazendo com que elas pensem que a decisão foi tomada por elas e não por terceiros, e façam duvidar ou acreditar nas informadas diretamente e específicas. Espera aí, pessoal, que eu dou um erro aqui na hora de copiar a pergunta. Só um minutinho, eu vou verificar aqui agora. Espera aí. Então, vocês veem que algumas perguntas elas já são a própria resposta. Espera aí, pessoal, deixa eu só buscar aqui de novo, porque eu copiei de forma errada. Espera aí. Espera só um instante. Foram perguntas demais, extremamente compreensível, pela complexidade e o número de informações relacionadas que a gente vem trabalhando aí, forçando vocês aí nesse ano. Espera aí. Deixa eu ver o nome da pessoa. Certo. Espera aí. Só um instante, pessoal. Aqui, achei. Os sem alma seriam pessoas bem persuasivas, na qual influenciam na escolha das pessoas, fazendo com que elas pensem que a decisão foi tomada por elas e não por terceiros, e façam duvidar ou acreditar no informado direcionados específicas. Mas como identificar? Nossos pensamentos são invadidos por tudo quanto é tipo de ser. Como anular mais essas influências? Meditação. Neutralidade sem religiosidade. Controlar totalmente os seus impulsos de vícios mundanos da terceira dimensão, se não controlá-los, se não eliminá-los, pelo menos controlá-los. Os sem alma podem ter noção que são sem alma, seu corpo vibracional pode nos enganar. Olha só, aqui na realidade, aqui eu vou pegar essa parte aqui, ó, da pergunta, porque a outra parte vocês já têm consciência que, no caso aqui, não bate, que já está respondido, né? Não tem, pelo que eu já falei, não tem consciência nenhuma, são seres vazios. Mas os sem alma seriam pessoas bem persuasivas, da qual influenciam na escolha das pessoas, fazendo com que elas pensem que a decisão foi tomada por elas e não por terceiros,
façam duvidar ou acreditar no informado direcionados específicas. Olha só, quem que tem o costume de fazer isso com as pessoas, hein? Quem que tem costume? São líderes religiosos, né? Eu digo que vocês têm um grande poder espiritual, um grande poder de energia. Vocês podem se curar, vocês podem modificar muitas coisas ao redor de vocês. É lógico que vocês não podem modificar essa realidade, mas vocês podem interagir nela a benefício de vocês em muitos casos. Por isso eu falo, acreditem mais em vocês, vocês são poderosos. Não estou puxando o saco de vocês, não tenho nem interesse disso. Mas eu falo assim, acredite mais, você é capaz, se esforce, não desanima. Não estou puxando seu saco, não falo que você é demais. É porque realmente o que os líderes religiosos fazem é usar a sua energia que você tem, que eles sabem que você tem. Só que aí você dá glória a quem? Você dá glória a Deus, Jesus, Mestre Ascensionado, Saint Germain, Buda, Krishna, Fraternidade Branca, Comando Ashtar Sheran, então você, o que acontece? Eles tiram de você o entendimento que você, como diz assim, você é seu próprio libertador, você é seu próprio Deus. Então eles colocam você num patamar de inferioridade e tudo que você conquistar na sua vida não foi através do seu mérito, da sua força, da sua energia, mas foi sim através de algum terceiro. É por isso que eu trabalho tanto, gente, combatendo a religiosidade nas pessoas, por causa disso. Então, assim, o que eles fazem, né? Eles seriam pessoas bem persuasivas, na qual influenciam na escolha das pessoas, fazendo com que elas pensem que a decisão foi tomada por elas, e não por terceiros. E as façam duvidar ou acreditar nas informado diretamente específicas para elas. Então, assim, olha só, está ficando muito claro para vocês, eu tenho certeza, porque vocês estão raciocinando, estão ligando as coisas. Você explicou bem no vídeo, mas como identificar essas almas, já tenho falado muitas particularidades para vocês. Como identificar? Através de meditações, conexão eu maior. Eu tenho já dado muitos indícios para vocês. Outra pergunta. Numa escala mundial, os grandes influenciadores, líderes mega empresários, governantes, nas ciências, esportes, no showbiz, nas religiões, são fragmentos dos próprios dominadores? Muitos são almas vazias. Eu só não arrisco a falar sobre uma alma vazia, porque eu tenho até medo de falar. Porque estão escondendo tanto isso, estão mantendo tanto as 7 chaves, que eu prefiro nem falar. Deixa quieto, porque né, às vezes a gente tem que também se cuidar. Mas muitos mesmos grandes influenciadores, líderes mega empresários, governantes na ciência, esportes, no showbiz, nas religiões, são fragmentos, não são fragmentos, são os próprios alienígenas que controlam as almas vazias, que eu disse para vocês, são pequenos fragmentos que foram justamente colocados para gerar energia no boneco, mas os olhos é o ET que vê, o ET que ouve, ele entra no raciocínio, ele entra na mentalidade. E grandes influenciadores, né? Ah, você não é influenciador, mas eu sou um pé de chinelo, não influencio quase ninguém. Pô. O pessoal acha que eu sou doido. Mas esses que, em escala global, que se tornam extremamente conhecidos ao ponto de influenciar o mundo, sendo criadores de moda, criadores de tendências. Muitos são almas vazias, porque são os próprios dominadores atuando aqui. Como os dominadores não podem, entre aspas, aparecer aqui, porque aqui é um mundo dominado, é um mundo aprisionado, então os dominadores eles não podem andar o Grey, o reptiliano, o draconiano, ou todos os extraterrestres dominadores, vocês não podem andar, frequentar sua casa, não pode andar no meio de São Paulo, Rio, lá no Nordeste, né? Não pode ir lá em Fortaleza,
Recife, no sul, em Porto Alegre, não pode andar no meio lá de Nova York, eles não podem, os extraterrestres estão ocultos. Eles estão ocultos. Então, como eles estão ocultos, o que acontece? Para poder interagir aqui com as pessoas, eles utilizam de bonecos de carne e ossos. Mas esses bonecos de carne e ossos precisam de uma fonte de energia, conforme as leis e regras daqui. Aí o que eles fazem? Eles criam as almas vazias, que é uma fonte de energia para o boneco criado dentro dessa dimensão. E assim o extraterrestre dominador ele interage com todos sem ser descoberto. Então você não vai ver olhos findados, pele de escamas, você não vai ver chifres, você não vai ver, de uma certa forma, cabeças grandes, olhos grandes. Por quê? Esses contatos que nós temos são isolados e no modo íntimo quando acontece. É íntimo, que geralmente você vai contar para a pessoa, ela vai rir da sua cara, ela vai debochar de você. Isso não existe. Porque é uma coisa íntima e pessoal. Agora, o extraterrestre ele quer conviver na sociedade, ele quer interagir mais intimamente no modo operacional familiar, da sociedade. Então, eles chamamos os almas vazias, são os próprios extraterrestres interagindo com as pessoas. Como eu disse no começo do vídeo, o que acontece? Vocês acham que com todo mundo que vocês conversam são humanos? Ou os maiores encarnados? Muitos de vocês interagem com extraterrestres. Então, continuando. Entendi que as almas vazias são extensões dos extras malevolentes com propósito obscuro único e exclusivamente para atrapalhar aqueles que caminham na possível saída dessa dimensão. Lembrei de tantas coisas que ocorrem ao longo da vida. Sumiu a pergunta aqui, comi um pedaço dela. Está ficando muito extenso. Vamos terminar. Pelo que eu entendi, não porque esse fragmento é de um dominador e não de seres das estrelas que almejam ir embora. Esse fragmento fica por aqui, volta para o seu eu superior dominador. Vocês já entenderam as respostas. Olha como já está ficando até um pouco, tipo assim, a gente já entendeu tudo que você está falando, né? As perguntas se tornam repetitivas, sempre com o mesmo conteúdo, mesmo teor. Um comentário que fizeram, né? Isso responde a muitas coisas. Esclarece realmente o nível de zumbilândia da humanidade. Imagina a quantidade de artistas, políticos, autoridades, religiosos que são colocados em pontos estratégicos. O que tem de vídeo de artista e político bugando, dando defeito, fora uma parte da população que é só relógio biológico e necessidades fisiológicas. São robôs mesmos, fantoches, totalmente diferentes dos eus maiores, coligados aos dominadores e aos adormecidos. Fantástico este vídeo, Marcelo, né? Eu agradeço aos comentários. Tá vendo como é que as pessoas vão tendo lucidez? A pessoa diz, eu acho que Jim Jones, nos anos 70, que levou a pessoa, o corretor ortográfico às vezes judia, né? Mas levou, acho que Jim Jones, nos anos 70, que levou uma... Vamos interpretar diferente, né? Que o corretor ajudiou. Levou um grupo inteiro ao suicídio, era uma dessas almas sem... uma dessas almas sem alma, com certeza. Sabe esses fanáticos religiosos? O cara que morre num fanatismo do cão mesmo. Que a pessoa é extremamente fanática e que ela consegue convencer. Essas pessoas que morrem nisso são almas vazias.
Quando, para finalizar, o corpo biológico morre, o espírito acaba, faz assim, morreu, não existe nada mais. É por isso que eu trabalho o desapego. Pessoal, desapega, tente ajudar o seu eu maior a se recobrar após o seu desencarne. Para quê? Porque, na realidade, se você ficar preso, muitas pessoas que você convive em um vínculo muito afetivo, de apego, às vezes nem existem. Por isso que as religiões dizem que as famílias poderão ser eternas, as amizades, os amores, as paixões. Pessoal, muita gente vocês conhecem e que vocês amam, muitos desses podem, quando morrer o corpo, acabar, não tem nem espírito. Vai ser, acabou. Aí que a pessoa morre no apego aqui, nossa, eu não vou fazer um vídeo contando do outro lado para vocês algumas coisas, alguns detalhes. É por isso que eu abomino tanto, por exemplo, eu acho a religião espírita kardecista a maior tranqueira que existe. Os espiritualistas, budismo, entendeu? Esse pessoal que fala, que diz que fala com o espiritual, acho isso a maior tranqueira, a maior caganeira que existe. Só desinformação. E cuidado, hein? Com aquele grande líder religioso que te põe sob submissão dele e submissão do dogma dele. Pare, pense, reflite, analise. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. O vídeo já tem 1h30. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que não tem mais por que estender sobre esse assunto, sobre as almas vazias. Eu já dei muitas dicas para vocês de como identificar, de como perceber elas. Isso vai depender de vocês. É por isso que eu faço aquele trabalho de desapego religioso, desapego das coisas da terra, porque enquanto você tiver apego nas coisas da terra, você não vai sair dela nunca. Eu acho que isso liga com muito do que eu tenho falado e vocês perceberam. Ah, é por isso que ele falou aquela vez isso. Por isso que ele sempre está falando isso. Ah, eu não entendi porque ele sempre aborda um assunto assim. É por causa disso. Como eu disse no último vídeo, da onde eu venho, tem muito mais do que isso. Isso é apenas a ponta do iceberg. Por isso que é quase impossível sair do mundo dominado por extraterrestres. Mas eu digo, vocês são capazes. Meditação sem religiosidade, uma coisa tão simplória, simples. E eu estou dando dica a vocês em todos os vídeos, em mais de 300, mais de 700 vídeos aí para vocês. E é por isso que eu sou tão atacado energeticamente. Muita paz e muita luz a todos vocês. Deixem seus joinhas nos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e nos Chamados a Despertar. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer falar com todos vocês. Tchau, tchau.